Hoje nós vamos entrar no tema da ciência e a arte do jejum, parte 3. Falamos no nosso último episódio, na semana passada, sobre as vantagens de uma faxina em nosso corpo com o objetivo de restaurar a inteligência metabólica inata desses nossos corpos, eliminar células doentes e toxinas que são estocadas em nossa gordura e também no fígado, com o objetivo exclusivo e principal de melhorar o nosso metabolismo, regular os níveis de cortisol, glicose, insulina, aumentar a eficiência das nossas mitocôndrias, que são aquelas organelas que nos dão energia, e prevenir câncer através da autofagia. Então, o jejum tem essa importância toda. Agora chegou o momento de darmos sequência a esse tema, abordando os efeitos do jejum intermitente sobre os mecanismos de regulação dos hormônios de crescimento, sobre os mecanismos de religamento do sistema de dopamina, sobre os reparos que o jejum propicia no sistema imunológico, na regulação da microbiota e os benefícios óbvios disso para o eixo intestino-cérebro, e sobre a proteção contra o câncer. Então, prepara aí, relaxa e vamos entrar, porque tem muita coisa nova e boa por aqui. Eu vou começar falar um pouquinho sobre a importância do aumento dos hormônios de crescimento. Os hormônios de crescimento, eles são a fonte de toda a vitalidade e juventude celular humana. Sua produção é bem alta na puberdade, depois ela vai lentamente diminuindo, mas aumentar a sua produção é muito importante porque os efeitos dos hormônios de crescimento sobre nós são muito importantes. São quase essenciais esses efeitos. Suas funções básicas podem ser resumidas na queima de gordura, especialmente da região abdominal, no aumento do crescimento muscular e na proteção do cérebro. Esses três grandes eixos. O hormônio de crescimento tem uma ação anabólica, por isso ele estimula o crescimento tecidual. Ele tem também uma ação metabólica, e por isso ele altera o fluxo, a oxidação e o metabolismo de praticamente todos os nutrientes que entram na nossa circulação sanguínea. Seja direto ou indiretamente, o hormônio de crescimento age promovendo aumentos de síntese proteica, elevação da mobilização de lipídios, ou seja, da gordura, para a produção de energia, e redução da utilização da glicose. Então, tudo que a gente quer crescer músculo, crescer defesa, crescer reparação tecidual, e usando qual tipo de energia do nosso sistema híbrido? Usando a gordura, queima de gordura, para que ela não seja armazenada desnecessariamente, em vez de usar apenas a queima da glicose através de uma alimentação. Então, este hormônio pode ser aumentado naturalmente quando a gente dorme legal, quando a gente faz um treinamento de carga, na manutenção de um peso saudável, na redução da ingestão de açúcar e na otimização da ingestão de proteínas. Então, dependendo do tempo de jejum, a diminuição da glicose que ele promove pode estimular o corpo a produzir até 5 vezes mais o hormônio de crescimento. Pensem bem, 5 vezes mais. Então, super, super importante, né, minha gente? Um outro efeito importante é sobre a redefinição das vias de dopamina. Então, vamos lá. Dopamina é um neurotransmissor, em primeiro lugar. Eu diria que ele é a estrela do sistema nervoso central. Ele circula por vias chamadas de dopaminérgicas e desempenha um papel crucial na regulação de vários processos cerebrais. A dopamina está na linha de frente das sensações de prazer, recompensa, motivação, e, além disso, ela regula também o ânimo, a coordenação motora e as funções cerebrais mais sofisticadas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão. Muitas coisas estimulam a dopamina, dentre elas eu citaria a atividade física, a meditação, uma boa música, uma boa arte em geral. Então, quando a gente olha para um quadro, para uma paisagem, quando a gente escuta uma música, a gente tem aquela sensação de que maravilha, né? Mas pronto, entramos ali juntinho com a dopamina. Mas uma das coisas que mais estimula a dopamina, pessoal, é comer. Pois é. Então, muitas vezes, apenas pensar sobre a comida já faz a dopamina circular. O problema surge quando se come o dia inteiro e o que altera o bom ritmo da dopamina e a sua distribuição. Por conta do contínuo aumento dessa linha base de dopamina, você se lembra que isso aconteceu também com
a insulina, né? Então, você come, mas você precisa comer, então você tem uma alteração dessa linha base de dopamina que, por sua vez, cria uma pressão por aumentá-la continuamente, buscando a sensação de bem-estar. Então, o que que você faz nesse caso? Come ainda mais. O problema disso, além do óbvio, é muito semelhante ao congestionamento produzido pelo excesso de insulina em nosso corpo, que faz suas células ficarem resistentes, dando início à pré-diabetes ou mesmo à diabetes tipo 2. Com a dopamina vai acontecer exatamente a mesma coisa. Com o aumento excessivo e progressivo da sua produção, você também pode se tornar resistente a ela. E isso causa uma desregulação nas vias de dopamina, porque tanto a falta quanto o excesso desse neurotransmissor desregula suas funções neuronais ou neurais. Então, neste caso, é comum níveis aumentados, quando tem uma desregulação desse sistema de dopamina, a gente começa a ficar excitado demais, em hiperatividade demais, abuso de substâncias, a gente pode desenvolver um mau humor e um déficit de atenção e até mesmo uma hiperatividade. Então, o jejum de diferentes formatos de duração restaura as vias de dopamina, impedindo esse desequilíbrio. Às vezes, até criando novos receptores de dopamina, o que é o máximo, o que significa, em outras palavras, uma prevenção muito importante da perda de receptores que podem acontecer decorrente do avanço da idade. Então, viram, né, gente? É bastante. Esse é um outro efeito muito importante. O terceiro deles que eu quero falar é sobre a melhora da microbiota. A gente já falou muito sobre a importância da microbiota para a saúde do corpo e da ligação direta que os intestinos mantêm com o cérebro. Nós podemos, se você não viu isso, pode lá dar uma olhada ou no podcast ou no site, esse artigo está lá. Mas o que o jejum tem a ver exatamente com a microbiota? E eu diria, sem pestanejar, absolutamente tudo. Esses micro-organismos são adquiridos desde a gestação e eles estão presentes nas primeiras fezes do bebê, porque eles estavam no cordão umbilical também e no líquido amniótico. Como temos uma enorme quantidade de bactérias vivendo em nós, em sua maioria vivendo lá nos nossos intestinos, elas têm funções muito essenciais para o nosso corpo. Olha, são elas que nos protegem contra as bactérias do mal, elas regulam a nossa imunidade, elas auxiliam na absorção de nutrientes, elas aumentam a produção de hormônios, elas aumentam a produção de neurotransmissores e por aí vai. Um dos problemas é que nosso estilo de alimentação e a quantidade de antibióticos que as pessoas ingerem podem destruir completamente a flora intestinal. E isso vai resultar num distúrbio metabólico, principalmente induzindo um maior armazenamento de gorduras. Por isso, inúmeros estudos relacionados à obesidade com uma diminuição da diversidade das bactérias da flora intestinal estão aí disponíveis. Não sei se você sabia, mas quanto maior for a diversidade da flora intestinal, menos apetite a gente vai ter, e isso não é nada ruim. É porque a sensação de saciedade ela pode estar vindo justamente porque toda a nossa energia está sendo roubada por essa falta de regulação e de proteção da nossa flora intestinal. Então, o jejum restaura a saúde dessa microbiota de 4 maneiras. Primeiro, ele melhora a diversidade dos micro-organismos. Segundo, ele melhora a produção de bactérias que convertem gordura branca. Escutem bem, gordura branca é péssima, ela é a mais difícil de ser eliminada, é aquela que está logo debaixo da pele. Ele converte essa gordura branca em gordura marrom, que é aquela que a gente quer ter, porque essa gordura marrom é aquela que nos aquece, porque ela tem muito mais mitocôndria dentro de suas células e ela é de fácil eliminação. Então, é justamente essa gordura marrom de qualidade superior também que vai regenerar as células tronco e restaurar a mucosa intestinal. E, por fim, o jejum afasta as bactérias da flora para longe da mucosa intestinal, e isso vai ajudar na regulação da glicose. Em 2019, teve um estudo muito famoso produzido pelo MIT, the Massachusetts Institute of Technology. Ele publicou um estudo que sugere que o jejum
é o estímulo, ou é um estímulo à renovação de células-tronco intestinais, o que pode proteger o trato gastrointestinal de doenças relacionadas à idade. Você sabe o que é uma célula-tronco? Talvez, né, isso tem que ser lembrado. São aquelas células que podem ser usadas em qualquer tecido ou em qualquer parte do nosso organismo que sofreu qualquer dano. Seja por estresse, por uma dieta pobre, por medicamentos, e elas vão lá e reparam, elas se transformam nas células daquele tecido. Elas são células neutras que podem ser utilizadas em qualquer lugar do nosso corpo para restaurar as células do nosso corpo. Isso é possível com o jejum de 24 horas, por exemplo. Então, nós vamos, num próximo episódio, falar bastante desses tempos do jejum e os benefícios dele. Mas hoje aqui eu quero encerrar ainda falando sobre outro benefício do jejum, que é a importância dele na redução da recorrência de câncer. Nossa, isso é super importante a gente conversar. Claro que o jejum pode evitar o surgimento de cânceres de imediato em decorrência da sua capacidade tanto autofágica, né, que ele oferece, quanto por sua capacidade de apoptose. Lembrando, a autofágica é uma célula sua, está cheia de substâncias orgânicas defeituosas, proteínas, lixo orgânico que precisa ser eliminado, porque senão aquela célula pode se tornar cancerígena, então o jejum intermitente vai lá e elimina aquela célula, a célula, então, vai lá e elimina aquelas toxinas. Isso chama capacidade autofágica celular. E a apoptose é quando aquela célula não só tinha lixo orgânico, mas também inorgânico, plásticos, química pesada. Então, quando ela vê que ela se tornou tóxica em si e que ela não pode queimar aquele lixo inorgânico para oferecer energia para a gente, ela vai lá e se autodestrói. Então, isso aqui é chamado apoptose. Dessa maneira, as células nossas têm um mecanismo de eliminar tudo que é um risco para a nossa vida. Se as toxinas são de origem orgânicas, elas vão fazer lá uma autofagia e eliminar. Se as toxinas vêm de uma origem inorgânica, plásticos, venenos e metais pesados, como chumbo e o mercúrio, elas vão eliminar a célula inteira, elas se auto-eliminam. Então, você pode ler esse artigo de novo, ouvir esse podcast, eu falei disso já aí para trás. Mas o interessante que eu achei é que lá em 2016 foi publicado um estudo que investigou o jejum noturno prolongado e o prognóstico de câncer de mama. Esse estudo foi rodado por 4 anos, com mais de 2.000 mulheres que tinham entre 27 e 70 anos, e elas já tinham tido câncer e já tinham passado pelo tratamento convencional para câncer de mama. As conclusões citadas nesse artigo me deixaram assim impressionadas, mais ainda morrendo de amor pelo jejum intermitente. Então, eu vou citar aqui exatamente um dos resultados desse estudo. Abram aspas. Prolongar a duração do intervalo de jejum noturno pode ser uma estratégia simples e não farmacológica para reduzir o risco de recorrência de câncer de mama. As melhorias na glicorregulação, ou seja, regulação de glicose, e no sono podem ser os mecanismos que ligam o jejum noturno a um bom prognóstico de câncer de mama. Gente, isso é ultra promissor, porque além do jejum noturno fazer toda a limpeza, ele ainda vai regular a glicose e melhorar o nosso sono. Eu imagino que você esteja nesse momento se perguntando, opa, pera lá, mas que tipo de jejum então eu vou fazer? Qual o jejum que se adequa ao meu estilo de vida? E é claro, existem vários tipos de jejum com diferentes durações. E sobre isso a gente vai falar no próximo encontro. Não perca, beijos!